Seguindo com uma outra informação, olha só, interpelado por um brasileiro nesta terça-feira sobre se as Forças Armadas terão acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu a seguinte resposta. Responder às Forças Armadas, o senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. Brasil defende. O Brasil defende as... O ministro está em Nova York, onde participa de evento organizado pelo Grupo Dória. Também lá nos Estados Unidos, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter após a publicação de um vídeo onde uma mulher o questiona sobre o crime compensar ou não no Brasil. Sim. Presidente do Brasil. Sim. Muito feliz. Que coisa boa. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Em Brasil, não sei, em México, em Brasil, o crime compensa no Brasil? Não sei. O crime compensa no Brasil? Não, obrigada. Muitas graças. José Maria Trindade, começo essa com você, Zé. Olha, Vitor, desde o início eu achei muito estranho essa saída num momento tenso. Não adianta virar as costas, fingir que não existe, o momento está tenso sim, a eleição ainda não acabou, não é assim que se dispensa milhões de pessoas das ruas, né? E a saída de tantos ministros, assim, de uma só vez do país, eu achei isso muito estranho. E não pensem que foi só ministros, não. Foram também deputados e várias autoridades daqui de Brasília. Houve um esvaziamento, inclusive do Congresso Nacional. Isso eu achei já muito estranho. E lá, ninguém poderia imaginar que eles seriam recebidos desta forma. Eu te confesso que eu fico até chateado. São representantes das nossas instituições. E eu defendo, sim, as instituições brasileiras, eu defendo o Supremo Tribunal Federal. Acho uma corte fantástica, que foi discutida durante o processo constituinte exatamente para ser a instância reguladora da Constituição, controle constitucional. E o STJ seria a última instância da justiça. Ninguém imaginou que um ministro do Supremo Tribunal Federal poderia, no futuro, o constituinte lá, mandar prender um deputado ou mandar cancelar contas de comunicação ou veículo de comunicação de um parlamentar. Ninguém poderia imaginar uma situação assim, muito menos cuidar de trânsito, porque já houve até isso, mandar tirar caminhão das ruas, né? Então, esse tratamento a ministros atinge as instituições e a culpa é deles. Quem faz a imagem da instituição é o ocupante dela. Perdão. Só me ocorre isso, a frase é perfeita, né? Perdi o mané. É frase de assaltante que toma a eleição e não ganha a eleição, né? É isso aí. Coronel. Então, olha só, esse assunto já me deixou tão indignado ontem, essa presença dos ministros aí em Nova York, que eu vou atender um pedido de um amigo. Teve um amigo que me mandou uma mensagem dizendo: Gerson, você está muito tenso, você é um cara que é conhecido por suas análises geopolíticas sempre cordatas, e de repente você se transformou ontem, ficou indignado. E ele me sugeriu, falou assim: Gerson, nós estamos na véspera da Copa do Mundo. Por que você não fala um pouco, pelo menos, da seleção, daqueles que estão ali no time? E eu vou atender esse meu companheiro que me falou, então eu vou falar de futebol. Então, eu vou falar sobre a escalação dos 5 que eu consegui identificar que fugiram da concentração do Brasil e vieram aqui para uma noite aqui em Nova York. Então, eu vejo nesse time ali o Gilmar Mendes, atua no meio de campo, fazendo as articulações políticas, veterano no time, é eclético. Volta para ajudar na defesa, sabe atacar pelos dois lados e é especialista nas articulações telefônicas com senadores. Já o Lewandowski, que tem nome de craque, mas é perna de pau, foi escalado para a zaga pelo técnico Dirceu, que tomou um cartão vermelho, foi expulso de campo, mas segue dirigindo o time lá de cima no camarote. O Toffoli é um lateral esquerdo disciplinado, segue fielmente as instruções táticas que recebe veladamente do técnico. E tem o Fachin, jogador da old school, atua como um antigo ponto esquerda ali. Cruza várias bolas sem olhar, pois sabe que o centroavante está na banheira, sem marcação e com a cegueira conivente
dos juízes do STF. E o Alexandre de Moraes, que é o artilheiro do time, ele joga ali liberado no ataque, não quer saber de regra, faz gol impedido, gol de mão, agride o zagueiro, comete pênalti, segue o jogo fora das 4 linhas. E nesse time, na verdade, só tem 2 jogadores que já tiveram ali algum contato com a bola da magistratura no passado. Um acabou de passar a faixa de capitão para a colega jogadora. E ambos, prudentemente, ficaram na concentração em Brasília e não se submeteram a essa vexaminosa escapada para Nova York. Mota. Eu acho que foi o jornalista J.R. Guzzo que chamou esse evento do piquenique internacional do Dória. Tá? E a pergunta é, o crime compensa no Brasil? É uma pergunta simples. Ela já foi respondida de uma forma genérica há muito tempo pelo economista Gary Becker, que ganhou o Prêmio Nobel em 1992. O Becker explicou que o criminoso é motivado por incentivos e punições. Se as punições forem baixas e os incentivos foram altos, o criminoso vai cometer o crime. Outro que já explicou isso também é o psiquiatra forense Stanton Seminole. Ele disse o seguinte: algumas pessoas não se preocupam com o que acontece com os outros. Então, se ele tiver a oportunidade de usar violência ou qualquer outro subterfúgio para conseguir o que ele quer, ele vai fazer isso. Então, em uma sociedade, qualquer sociedade, existem inúmeros criminosos potenciais. Quanto mais duras as punições, menos eles vão atuar. Quanto maior os incentivos e os benefícios, mais eles vão atuar. Há 50 anos, a justiça criminal brasileira, e agora a gente vê, talvez, a justiça, de uma forma geral, vem sendo atacada e destruída. Eu descrevo este processo no meu livro, A Construção da Maldade, e também no documentário Entre Lobos, da Brasil Paralelo. Quem puder, assista, vai abrir os olhos de vocês. Os exemplos são milhares, eu só vou dar 2 aqui. A decisão do STF em 2006, que estendeu aos criminosos hediondos o direito à progressão de regime. Até aquela época, o criminoso hediondo cumpria a sua pena como todo criminoso deveria cumprir, dentro de uma cela. Mas, em 2006, o STF resolveu que isso era uma violação dos direitos. E essa decisão foi tomada no caso concreto de um estuprador de menores. Em 2020, uma outra decisão suspendeu a realização de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro para não atrapalhar o combate à pandemia. Essa decisão está valendo até hoje. Então, vamos voltar à pergunta: o crime compensa no Brasil? A resposta é óbvia.